Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo em mim justiça própria, que procede da lei, do cumprimento da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que provém de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Queria ler com você mais uma vez, para você guardar. A partir do verso 12. Não que eu já tenha recebido, ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Amém. Essa é uma carta de Paulo à igreja de Filipos, uma igreja que ele havia fundado. E essa carta foi escrita mais ou menos 30 anos depois de Paulo ter um encontro com Jesus, no caminho de Damasco. Paulo, se você não sabe, era um fariseu, um homem que conhecia a lei de Deus. Ele era perfeito no cumprimento da lei de Deus. Ele era uma pessoa muito religiosa, que se preocupava, era muito zeloso em cumprir a lei. E por causa do seu zelo, ele decidiu que ele precisava perseguir a igreja, porque ele não queria que essa heresia que estava sendo pregado se disseminasse. Então ele foi atrás de cristãos, perseguindo os cristãos, para tentar acabar com essa bagunça que ele estava achando. Ele era um homem muito religioso, muito temente a Deus. Mas no caminho de Damasco ele teve um encontro com Jesus. Jesus se revela a ele e ele literalmente cai do cavalo. E essa transformação que ele recebe de Jesus faz com que ele se torne uma pessoa completamente diferente. A gente viu no texto aqui que a gente leu que ele considerava tudo que ele tinha como refúgio, como lixo. Tudo que ele tinha conquistado, a posição que ele tinha alcançado, comparado com o valor que ele tinha em Jesus, era como se não fosse mais nada. E aqui, 30 anos depois da sua conversão, Paulo já havia fundado várias igrejas, já tinha tido várias experiências com Deus, com Jesus, vários livramentos, várias situações de sofrimento, de perseguição. Ele naufragou 3 vezes, gente. 3 vezes ele participou de um naufrágio. Ele foi açoitado 5 vezes, por causa do nome de Jesus. Ele teve uma experiência, que ele relata, de ter subido ao 3º céu, ter tido uma experiência tão sublime na presença de Deus, que ele não tinha coragem de explicar para as pessoas. Esse é o homem que chega aqui e fala assim: olha, eu não alcancei a perfeição ainda. Consegue imaginar? Uma pessoa que passou por tudo que Paulo havia passado, um homem de Deus, um homem que conhecia a palavra, que havia fundado várias igrejas, que tinha tido uma experiência profunda com Jesus, havia sofrido por causa do nome de Jesus, chega para essa igreja e fala assim: olha, eu não sou perfeito, eu sei das minhas limitações, mas olha, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, eu deixo tudo para trás e continuo caminhando na direção de Jesus. Esse é o contexto em que Paulo escreve essa carta. Essa carta foi escrita, depois ele já ter escrito 9 outras cartas, não sei se você sabe, mas do Novo Testamento, que tem 27 livros, 13 foram escritos por Paulo. E dessas 13, e quando ele escreve essa carta, ele já tinha escrito 9. Então é um homem que tinha muita experiência com Deus. A sua base teológica estava muito consolidada. Ele sabia do que ele estava falando. Mas aqui ele fala o seguinte: olha,
Eu não alcancei a perfeição ainda. Eu tenho muito para caminhar. Eu não me satisfaço com aquilo que eu conheço de Deus. Aquilo que eu conheço de Deus não é suficiente para mim. Eu quero mais. Eu quero buscar mais a Deus. E hoje eu quero falar com você a respeito disso. Da nossa perseverança em buscar a Deus. O que nos impede muitas vezes de buscar a Deus? E como que a gente faz para desejar buscar a presença do Senhor? Por que Paulo tinha esse desejo tão profundo de buscar a Deus? É sobre isso que eu quero falar com você. Então Paulo, a gente vê no versículo 12, né, ele diz assim, não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Jesus. Isso aqui vale a pena a gente detalhar um pouquinho. Paulo não estava satisfeito com a sua posição, com aquilo que ele já tinha alcançado em Cristo, mas ele dizia o seguinte, que ele prosseguia para conquistar aquilo que também, pelo que também Jesus havia conquistado ele. Ou seja, a conquista que ele tinha, o desejo que ele tinha de buscar a Deus, era uma resposta daquilo que Jesus havia feito na sua própria vida. Sabe, a nossa salvação não começa com o nosso desejo. Nós não somos salvos porque um dia a gente acordou assim, acho que hoje eu vou buscar a Deus. Na verdade, a palavra de Deus diz, Jesus disse o seguinte, que ninguém vem ao Pai se o Pai não trouxer até mim. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer essa pessoa até mim. Então, o desejo que nós temos de buscar a Deus foi algo que Deus colocou na sua vida. Talvez esse desejo tenha sido fruto de uma dificuldade pela qual você passou, um momento de aflição que você passou, uma dúvida que você precisa de resposta, e você então começa a buscar a Deus por causa disso. Mas isso foi o Senhor quem permitiu para que você tivesse esse desejo de buscá-lo. Então, se você está aqui hoje, como o Fábio falou, não foi à toa. O Senhor te trouxe, o Senhor te atraiu aqui. E Ele quer falar algo específico com você. Ele não quer que a gente fique longe dEle. As dificuldades da vida pelas quais nós passamos, muitas vezes, são aquilo que Deus usa para nos atrair para a sua presença. E aí, nesse momento, a gente olha para Jesus e entende quem Ele é, o que Ele fez. E a gente compara com aquilo que a gente tem e fala assim, não, tudo que eu tenho não vale a pena. Não se compara àquilo que eu posso ter da parte de Jesus. Esse primeiro encontro com o Senhor nos faz olhar para nós mesmos e ver assim, não, o que eu tenho, vale a pena abrir mão do que eu tenho para estar com Jesus. Paulo, então, estava insatisfeito com aquilo que ele tinha da parte de Deus, ele queria mais. E ele reconhece que o fato dele querer buscar a Deus, dele ir atrás do Senhor, é pelo fato de que Jesus havia conquistado a Paulo. Jesus foi quem trouxe ele para perto de si. Foi quem o resgatou. Foi quem apareceu para ele, quem se revelou para ele e que mostrou para Paulo que aquilo que ele estava fazendo não tinha valor comparado com aquilo que o Senhor Jesus podia oferecer para ele. Paulo começa dizendo assim que ele considerava tudo que ele tinha como perda. Eu quero ler novamente para você esse texto. No verso 7 diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E o que ele está falando que era perda para ele? A primeira coisa que a gente vê, e ele descreve aqui, são as suas credenciais, aquilo que ele havia conquistado, aquilo que ele era. Ele começa dizendo lá, se a gente voltar um pouquinho, no verso 4, do capítulo 3, diz assim, bem que eu, Paulo, poderia confiar na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era um cara, na sua juventude, que se achava o máximo. Ele falou assim, eu sou o cara. Olha, se tem alguém que pode ser salvo, sou eu, porque, afinal de contas, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. Ou seja, todas as leis da minha tradição foram cumpridas. Eu sou da linhagem de Benjamim, uma tribo especial. Uma tribo que deu origem ao primeiro rei de Israel. Eu sou faço parte de uma tribo que quando as tribos se rebelaram, a tribo de Benjamim continuou fiel à tribo de Judá.
da onde viria o Messias. Permaneceu em Jerusalém. Ou seja, eu faço parte do pessoal que é bom, o pessoal que é bacana. Sabe aquela gente boa? Eu faço parte dessa família. Eu sou um cara bom. Olha, eu sou tão fiel que eu cheguei a perseguir a igreja, que estava se levantando para disseminar essas heresias a respeito de um homem que se considerava Messias. Eu sou um cara que fazia tudo direitinho. Eu era irrepreensível de acordo com a lei. Mas ele olha para tudo isso e fala assim, olha, eu considero tudo isso, todas essas credenciais, essa fama que eu tinha, esse status que eu tinha, como lixo. Nada disso é suficiente para se comparar com aquilo que eu tenho em Jesus. Paulo tem essa revelação e essa certeza. Não só ele tinha essas credenciais e tinha assim, esse prestígio, mas ele também tinha status junto às pessoas. As pessoas tinham medo dele, porque ele tinha autoridade para fazer o que ele quisesse, para prender a igreja. E ele abre mão de tudo isso quando ele vê o poder de Jesus atuando na sua própria vida. Paulo, quando olha para a sua vida, ele podia ter duas atitudes. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E a primeira é a seguinte, fala assim, não, eu sou um cara muito bom, eu sou um cara perfeito. Mas ao mesmo tempo, ele diz que ele era perseguidor da igreja. Esse era o seu defeito quando ele encontra com Jesus. Mas ele deixa tudo para trás. As suas credenciais e deixa para trás também os seus pecados, os seus erros. E sem olhar para aquilo que ele havia feito, tanto de bom quanto de ruim, ele começa a seguir a Jesus. E ele não se conforma com aquilo que ele tem, ele quer mais da parte de Deus. E muitas vezes nós corremos para o alvo, mas para o alvo errado. Muitas vezes a gente vem na igreja, a gente se dedica à oração, a buscar Deus, à leitura da palavra, a gente vem na igreja, a gente dá o nosso dízimo, mas a gente faz tudo isso olhando para o alvo errado. Talvez a gente faça essas coisas buscando conquistar uma bênção, uma cura, uma porta de emprego, resolver um problema. E no momento em que a gente alcança esse objetivo, o que a gente faz? A gente se afasta de Deus, a gente esfria. Por quê? Porque o nosso alvo era muito pequeno. Uma cura, uma bênção desse tipo é muito pouco comparado com a grandeza de quem é Jesus. Quando Paulo escreve e diz que ele prossegue para o alvo, quando você ouve a palavra prosseguir, o que você entende? É continuar seguindo, não é isso? Eu estou andando e eu vou conseguir, eu vou prosseguir, eu vou andar, eu vou nessa direção. Mas a palavra prosseguir tem um sentido muito mais profundo, muito mais intenso. Prosseguir significa ir à caça de alguém. Alguém que está buscando um fugitivo, está prosseguindo. A palavra ali é de alguém que está indo buscar alguém com todas as suas forças. Está indo à caça de alguém, está perseguindo alguém. Alguém que fugiu, você precisa encontrar essa pessoa. Quando você faz isso, qual é o tipo de atitude que você tem? Você faz de qualquer jeito? Ou você coloca toda a sua força, toda a sua intenção? Ou é alguma coisa que você faz com planejamento, com dedicação, com esforço? A palavra prosseguir aqui significa exatamente isso. Eu já falei para vocês aqui, que lá no Salmo 23, no verso 6, diz que a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Não é isso que diz o texto? E eu já falei para você que a palavra ali é a mesma que está aqui. Embora sejam línguas diferentes, né? O Salmo 23 foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Mas se você pegar a tradução que foi feita do hebraico para o grego, porque existiu essa tradução, né? Alguém pegou o Salmo, que estava em hebraico, e traduziu para o grego. E a palavra que ele usa para traduzir o seguirão todos os dias da minha vida é a mesma. É prosseguir. É daiko. A palavra é daiko. Significa ir atrás de uma maneira intensa. Perseguir como o seu maior objetivo. Então, quando Paulo está falando assim, prossigo para o alvo, ele está falando, isso é a minha maior prioridade. Eu vou colocar todas as minhas energias para cumprir esse propósito. Nada vai me atrapalhar, nada vai roubar a minha atenção. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando para aquela igreja e está ensinando para nós hoje. A nossa busca por Jesus, o nosso desejo de conhecê-lo, nosso desejo de estarmos perto do Senhor, não pode ser alguma coisa casual. Não pode falar assim, hoje se der eu vou ler a Bíblia. Hoje eu não estou muito cansado, eu vou na igreja. Hoje
Hoje vai dar tempo de dar uma oradinha. Não, hoje não deu tempo de orar, eu tive que sair, eu me atrapalhei, me enrolei. Quando a gente deseja alguma coisa com todas as nossas forças, quando alguém está perseguindo, alguém roubou a gente vai com toda a energia, não é? Não é assim que acontece? Você não para por qualquer tipo de imprevisto, por qualquer tipo de obstáculo. E é isso que Paulo está falando. E a nossa vida precisa ser movida pelo desejo intenso de buscar o Senhor. Prosseguir para o alvo. E o alvo correto. Aquele que vai me levar para mais perto de Jesus. No verso onde ele diz, uma coisa eu faço, que é deixar tudo para trás e seguir para o alvo. A gente percebe o foco de Paulo. Ele não vai ficar fazendo um monte de coisas. Ele não vai dar tiro para todo lado. Ele vai fazer uma coisa. É como se ele concentrasse toda a sua energia num lugar só. É como se fosse um raio laser. Raio laser é um facho de luz que é centralizado. Todo num lugar só. E por causa disso, ele tem tanto poder, tanta força. Capaz de perfurar um diamante, por exemplo. O laser tem esse poder por quê? Porque toda a sua energia está colocada num lugar só. E é isso que Paulo está falando. Ele coloca toda a sua energia num lugar só. Uma coisa eu faço, que é olhar para Jesus, prosseguir para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Esquecer aqui, gente, não é amnésia. Não é assim, não lembro mais o que aconteceu comigo. Sabe aquela pessoa que te machucou, que te feriu? A gente fala assim, não, você tem que esquecer. Como é que você vai esquecer alguém que te machucou? Aquela dor acontece. A gente sente aquela dor, não é assim? Mas o que Paulo está falando, se esquecer, significa você não está mais debaixo da influência daquela verdade. Aquele fato não te domina mais. Aquele fato não faz mais com que você viva em função dele. Quando ele fala esquecendo-me das coisas que ficam para trás, significa que eu não vou mais ser controlado por aquela emoção. Significa que eu não vou ficar mais amarrado àquele sentimento. E ele fala, as coisas que ficam para trás. O que ficou para trás aqui para Paulo? Tanto as suas credenciais, aquilo que ele havia conquistado, a sua história. Ele não vai mais usar isso para se justificar diante de Deus. Porque, na verdade, todas essas credenciais que Paulo fala, ele fala assim, olha, eu não vou mais buscar a justiça que vem da lei. Quando Paulo está falando assim que ele era irrepreensível, ele estava falando, olha, eu cumpri toda a lei, então eu sou justo diante de Deus. Ele fala assim, ao contrário, eu quero a justiça que vem de Deus, pela fé. Algo que Deus me deu. Eu não vou mais usar aquilo que eu fiz para me justificar diante de Deus. Eu não vou usar as coisas boas que eu fiz para me aproximar do Senhor. Aliás, a gente acha que são só os nossos pecados que nos afastam do Senhor, não é isso? Mas, na verdade, muitas vezes, as coisas boas que a gente acha que fez são um motivo para a gente se afastar de Deus. Porque a nossa dependência do Senhor não é pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele fez. Quando eu acho que eu sou bom o suficiente, eu começo a confiar naquilo que eu posso fazer. E eu me torno o quê? Inseguro. Será que eu fiz o suficiente? Será que eu fui bom o suficiente essa semana? Será que Deus está se agradando comigo? Afinal de contas, eu pisei na bola com isso e aquilo. Quando, na verdade, o que Paulo está falando é que ele não se valia mais da sua própria justiça, da sua própria história. Do fato de ele ter uma descendência bacana, ter nascido numa boa família, de ter cumprido toda a lei. Não, porque se ele dependesse disso, ele estaria sendo acusado todo o tempo pela sua própria consciência. Mas o que ele fala é, não dependo mais disso. Eu me aproximo do Senhor pela justiça que vem de Deus, pela fé. E também, ele não se lembra mais, não é mais controlado pelas coisas que ele fez de errado. Quando ele persegue a igreja, ele pecou contra Deus, contra Jesus, porque Jesus falou assim, você está perseguindo essa igreja, mas na verdade você está me perseguindo, Paulo. Então, ele entendeu que ele poderia ser acusado de alguma coisa. Não está à altura. E quantas vezes a gente, no nosso processo de se aproximar do Senhor,
se apresenta diante dele e fala assim, mas eu sou tão pecador, como é que eu posso me chegar até Deus? E pensando nisso, eu me lembrei na parábola que Jesus conta a respeito dos 2 filhos. Você se lembra dessa história? Que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo pede para o pai a sua herança, antecipadamente. O pai vende tudo que ele tem e divide a herança entre os 2 filhos, e o filho mais novo vai embora e gasta todo o seu dinheiro. E aí diz que, Jesus diz que vem uma fome muito grande naquela terra onde ele estava, e ele perde tudo que tinha, e começa a passar fome. E quando ele cai em si, ele fala assim, na casa do meu pai tem tanta abundância, os trabalhadores do meu pai trabalham e tem tudo de bom, e eu aqui sofrendo, vou voltar para casa. E quando ele está no caminho de volta, o pai vem na sua direção e recebe aquele filho arrependido. Aquele filho podia falar assim, não, eu não sou digno de ser chamado teu filho, pai, que é o que ele fala. Mas o pai, na sua graça, na sua bondade, que representa o nosso Deus, abraça aquele filho, troca as suas vestes, coloca um anel nos seus dedos, sandálias nos seus pés, e mata um bezerro para dar uma festa. Aquele filho representa aquele que tem um monte de pecados e não se acha digno de se apresentar diante de Deus. Mas tem também a história do filho mais velho, que ficou em casa e cumpriu toda a lei. E ele fala assim para o seu pai, pai, eu sempre te servi, eu sempre fiz tudo certinho. O senhor deve para mim, porque eu fiz tudo certinho. Então, a gente vê essas 2 facetas. Ou, muitas vezes, a gente se apresenta diante de Deus como aquele que fez tudo certinho, que tentou obedecer à lei e fazer as coisas que agradavam a Deus, e acha que Deus nos deve alguma coisa porque nós tentamos ser certinhos. Ou nos apresentamos diante de Deus olhando só para os nossos pecados e falando assim, eu não mereço nada. Paulo fala, eu deixo para trás e esqueço as coisas que ficam para trás. Eu não olho nem para o que eu fiz de bom e nem para o que eu fiz de ruim. Porque tudo isso ficou para trás. Agora eu só olho para o alvo. Pelo prêmio que está no alvo que eu estou buscando em Deus. No versículo 8, sim, eu considero tudo isso como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E aqui existe uma chave muito importante. Paulo olha para Jesus como o Cristo. O Cristo significa o Messias, o enviado, o ungido de Deus. Ele não tinha Jesus como um bom mestre, como uma pessoa que tinha bons ensinamentos, mas ele olhava para Jesus como aquele que era de fato enviado por Deus, o ungido de Deus, o próprio Deus encarnado. E é isso que nós precisamos fazer, olhar para Jesus como a pessoa mais importante da nossa vida. É isso que vai nos transformar, é isso que vai colocar em nós o desejo de buscá-lo a cada dia. Olhar para Jesus como quem ele de fato é. Não como alguma coisa que a gente simplesmente acrescenta na nossa vida e fala assim, não, eu vou colocar um pouco de religiosidade na minha vida, um pouco de coisas da parte de Deus na minha vida para viver uma vida um pouco melhor. Não é isso. Jesus precisa ser o ungido, o Messias, o próprio Deus. E ele termina dizendo, o Jesus Cristo, meu Senhor. Meu Senhor. O fato de Jesus ser o nosso Senhor significa que Ele tem poder sobre toda a nossa vida. Que Ele decide para onde eu vou, o que eu vou fazer, com quem eu vou casar, o que eu vou estudar, onde eu vou trabalhar, quais são as minhas prioridades, quais são os desejos que eu preciso ter na minha vida, as coisas que eu preciso buscar na minha vida, no meu dia a dia. É isso que Paulo está falando. Esse é o alvo, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, e o poder da sua ressurreição, é o que diz o verso 10. Esse é o alvo da sua vida. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Eu preciso me identificar com Jesus. Esse é o alvo da minha vida. Prosseguir nesse alvo, nessa corrida que Ele está caminhando, que Ele está fazendo, significa colocar toda a minha energia, toda a minha força, todas as prioridades da minha vida no fato de querer conhecer Jesus. Não é a gente simplesmente vir à igreja, não é simplesmente a gente ler a Bíblia, não é simplesmente a gente dar uma oradinha uma vez por dia, 2 vezes por dia. É o fato da gente, com todas as nossas forças, desejar conhecer Jesus
e tê-lo como Senhor da nossa vida. É isso que vai fazer diferença na nossa vida, gente. Não é ser muito religioso. Não é a gente ficar compartilhando textos bonitos da Bíblia no seu grupo do WhatsApp. É fazer com que essas verdades nos transformem. É ter em Jesus a pessoa mais importante da nossa vida. É buscar nele a essência da nossa vida. É ter esse foco de esquecer das coisas que ficam para trás e buscar ao Senhor. Qual que é o prêmio que Paulo estava buscando? É a vida eterna. É conhecer a Jesus, a plenitude daquilo que o Senhor tem para nos dar. E o que é a vida eterna? A gente falou um pouquinho disso na sexta-feira. Lá em João, capítulo 17, verso 3, diz assim: e a vida eterna é esta, Jesus dizendo, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. A vida eterna é conhecer Jesus. E conhecer a Jesus é alguma coisa que é tão tremenda, tão grande, que vai levar a vida eterna inteira para a gente conseguir entender. Deus é tão grande, tão poderoso, tão maior do que o nosso pensamento, que vai exigir de nós toda a nossa vida, a eternidade da nossa vida. Em Oséias capítulo 6, verso 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você quer saber qual que é a palavra que está usada lá em prossigamos? Aqui? É a mesma. É a mesma palavra. É ir atrás, perseguindo aquele, como se alguém estivesse fugindo de você. Como um animal busca a sua caça, sem parar, desesperadamente. Esse é o desejo que precisa estar no nosso coração. A gente buscar a Deus dessa forma, com todas as nossas forças, com todo o nosso foco. E o texto continua dizendo assim: prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Se tem uma coisa que é certa, é que amanhã vai acontecer. Que o próximo dia vai vir. Que a alvorada vai nascer. Assim como nós temos essa certeza de que o mundo continua girando, a presença de Deus vai se manifestar em nós. O Senhor vai descer como a alva. A sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Essa chuva é uma chuva especial. A chuva serôdia é a chuva que vem no momento prestes a acontecer a colheita. É a última chuva, é a chuva que vai dar o último crescimento, aquele empurrão para que a colheita possa crescer e ser colhida. É a provisão de Deus para nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Sua vinda é certa e Ele tem chuva que vai trazer vida para nós, crescimento, alegria. Eu quero terminar lembrando do que está escrito no Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor. É como Paulo dizendo: uma coisa eu faço. Eu peço ao Senhor uma coisa e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso não é foco, eu não sei o que é. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ainda no Salmo 27, verso 10, diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Na casa do Senhor existe provisão, existe cuidado, existe segurança, existe comunhão com Deus que se importa conosco. Prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Toda a nossa energia focada em conhecer mais do Senhor. Fazer uma coisa: esquece do passado. Esquece daquilo que você pisou na bola. O Senhor tem uma nova oportunidade para nós hoje. Você acha que se você falhou, que não tem mais jeito? Eu quero te dizer, tem jeito. O Senhor tem uma nova oportunidade para nós hoje. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Não permita mais que essas coisas controlem as suas emoções, o seu destino, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Ele quer que nós o conheçamos e experimentemos a vida eterna. A vida eterna começou agora, já. Você não precisa esperar morrer para desfrutar da vida eterna. A vida eterna é eterna. Ela não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ela sempre existe. Então, hoje, nós já podemos viver a vida eterna.
em conhecer a Jesus, em desfrutar da sua presença. E quando nós entendemos isso da parte de Jesus, que a vida eterna é conhecê-lo, nada do que nós precisamos faz mais sentido, vai fazer falta. A gente pode passar por qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de aflição, porque a gente sabe que o nosso Pai está conosco, cuidando da gente, nos abençoando, nos livrando. E isso aqui nos traz alegria e segurança. Não é pela nossa justiça, não é para a gente ficar o tempo todo perguntando, será que eu tô indo bem? Será que Deus vai me aceitar agora? E se eu pisar na bola? E se eu não conseguir fazer o que Deus me chamou para fazer? O Senhor tem restauração para nós. Não olhe para trás mais. Olha para frente, para o alvo. Para o prêmio que está reservado para nós. O prêmio é a presença de Jesus. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O maior prêmio que nós podemos ter em buscar Deus não é conquistar uma bênção, não é uma porta de emprego, não é uma cura. A maior bênção que nós podemos receber de Deus ao buscá-lo é o próprio Deus. É Ele se revelar a nós. E Ele já fez isso em Jesus. Nós temos em Jesus a revelação da bondade, da graça, do poder de Deus para a nossa vida. Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua vinda é certa. Toda a nossa energia, todo o foco da nossa vida em buscar o Senhor, em desejar mais do Senhor. A gente não pode se contentar com aquilo que nós já temos. O Senhor tem muito mais para nós. Muito mais. Se a gente está buscando a Deus para receber uma bênção, a gente está trocando aquilo que é eterno por algo que vai passar. E quando a gente recebe e conquista aquilo, a gente perde o encanto pelas coisas que a gente ainda tem para receber da parte do Senhor. Então, olhe para o alvo, para Jesus, para aquilo que Ele tem para a nossa vida, reservado para nós. Ele tem vida nova e vida em abundância para nós. Para de olhar para trás. Para de ficar preso nas coisas que aconteceram no passado. O passado já foi. E o Senhor derramou o seu sangue para que tudo aquilo que ficou no passado seja perdoado, seja esquecido. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Com toda a nossa força, com todo o nosso foco, com toda a nossa energia, tendo nele a pessoa mais importante da nossa vida. Em nome de Jesus.